Eu já vou passar a palavra na sequência para a doutora Sheila Martins, que é médica neurologista, presidente da Rede Brasil AVC e também da Organização Mundial do AVC. Doutora Sheila, fique à vontade para usar a palavra. Ela vai falar um pouco sobre as estratégias implementadas no Brasil que estão levando à redução dos casos e mortes para AVC no país, se há, né? E se tem como a gente ampliá-las. Obrigado por estar conosco, doutora Sheila. Mais uma vez, que é uma grande participante aí, antiga do Fórum CCNTs. Isso, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer participar aqui com vocês para falar desse tema tão importante com pessoas tão seletas, né, com esse grupo tão seleto. Bom, por 30 anos o AVC foi a principal causa de morte no nosso país e isso começou a mudar em 2011, depois que o Ministério começou a se organizar e estimular a organização de serviços de AVC no nosso país. Se a gente pensar na diminuição do número de casos, a gente tem que falar em prevenção, que o Álvaro falou maravilhosamente bem, mas se a gente pensar em diminuição de mortalidade, a gente tem que organizar os serviços de fase aguda, e se a gente pensar em incapacidade, os serviços de fase aguda, com implementação de unidade de AVC, trombólise e trombectomia, que são todos baseados em evidência, mas também reabilitação, que é fundamental, o acesso precoce e a continuidade pós-alta, que é um grande gargalo no nosso país. Então, o que a gente tem na história dessa organização do cuidado AVC no nosso país, incluindo políticas públicas e iniciativas para tentar melhorar o acesso? Uma organização lá a partir de 1996, que foi estruturada por causa da aprovação da trombólise no mundo, os centros começaram a se organizar individualmente até 2005. E aí, em 2008, o Ministério da Saúde, se dando conta de que precisava trabalhar e organizar isso, nos chamou como especialistas para apoiar a organização de um piloto para um plano nacional, e nessa época a gente então fundou a Rede Brasil AVC, que tem especialistas da nossa Sociedade Brasileira de Cérebro Vascular, mas se uniu para trabalhar em implementação de programas de AVC, apoiando os gestores de saúde. Isso veio crescendo e a gente veio trabalhando no levantamento da situação no país e já na implementação com recursos locais, com secretários municipais e estaduais de saúde, até que em 2012, então, veio a portaria, né? Um grande marco para o cuidado do AVC no nosso país, o lançamento, então, da portaria que dá trombólise no SUS e implementa as unidades de atendimento ao AVC, os centros de AVC, estimulando o cuidado em centros, em unidades de AVC com recurso maior para esses hospitais que têm a unidade com o time multidisciplinar capacitado e que também organiza toda a linha de cuidado, que é fundamental. A gente tem que focar não só na trombólise, esquece o resto, a gente tem que organizar o serviço, estruturar o atendimento de fase aguda, fazer a investigação etiológica, começar a prevenção secundária. Antes, eu preciso, para que o paciente chegue, eu tenho que treinar o pré-hospitalar e eu preciso apoiar a educação em todos os níveis, incluindo na prevenção primária e secundária e organizando a reabilitação. Então, já desde aquele início lá, que foi 2012, o Ministério da Saúde trabalhando junto conosco e com a Organização Mundial de AVC, o Congresso Mundial de AVC foi no Brasil nesse ano, e no Congresso Mundial foram habilitados os 2 primeiros centros de AVC públicos do nosso país, as grandes campanhas do Dia Mundial do AVC, que a Tassira já falou, que começaram em 2005, mas se impulsionaram por causa dessa organização do Ministério da Saúde. Nesse ano, o Ministério da Saúde ganhou a melhor campanha mundial do Dia Mundial do AVC, porque todo o país se envolveu no alerta para a população dessa doença que pode ser prevenida, tratada e reabilitada. E aqui um exemplo da campanha do Dia Mundial, e a gente tem um grande orgulho, Tassira falando aí, foi um enorme trabalho desde 2015, apoiado pelo Dr. Jorge Sola, mas com um grande incentivo e apoio aí da Tassira e do Bial, junto com a Rede Brasil AVC, para levar oficialmente o Dia Mundial do AVC a estar, então, na nossa política, né, assinada aí essa semana pelo presidente. Nós vemos focando muito em educação em AVC. Esse aqui foi o primeiro curso lá em 2011,
junto com o Ministério da Saúde, as nossas sociedades, e apoiado na época pela Covid, que depois virou Meditronic, e um curso completo online, gratuito, para prevenção, tratamento e reabilitação, focando na atenção primária, no pré-hospitalar e no hospital. E isso vem de lá para cá com cursos virtuais gratuitos. Isso aqui foi atualizado em 2022, dezembro de 2022. Lançamos um curso para enfermagem, 12 mil enfermeiros conectados aprendendo a tratar AVC de fase aguda, junto com a Sociedade Brasileira de Neuroenfermagem. Lançamos um módulo para atenção primária completo para todos esses fatores de risco que o Álvaro comentou, para educar o médico da atenção primária com os medicamentos que estão disponíveis no SUS e falando também, importantemente, em mudança de estilo de vida, como o Álvaro bem citou. Criamos um curso para os agentes de saúde que estão na ponta, estão na casa do paciente, eles são ferramentas fundamentais para ajudar a educar a população, e criamos um curso junto com a Sociedade Brasileira de Medicina Física e com a fisioterapia, um curso completo para fisioterapia, para tirar daquele, cada um faz do seu jeito, para criar, baseado em evidência, um curso gratuito para reabilitação. A gente tem regionalmente organizado as redes de AVC junto com o SAMU e capacitando o SAMU, que funciona maravilhosamente na maior parte do país, não em todo, mas na maior parte. E isso aconteceu, então, 2008, onde nós tínhamos 35 centros de AVC organizados por esforços individuais, e isso veio crescendo. Final de 2023, nós cadastramos no aplicativo AVC Brasil, da Rede Brasil AVC, 293 centros com a estrutura avaliada, 102 com unidades de AVC específicas com time multidisciplinar. Aqui a gente está falando de serviço público e privado, vocês podem ver que em vermelho são os que têm trombectomia, então centros de alta complexidade, o amarelinho essencial com trombólise endovenosa. Esses são os do Ministério da Saúde, 115 agora, nos 3 tipos, o mais 64 são os tipo 3, que tem unidade integral, e a gente veio evoluindo. Esse trabalho foi fundamental, financiado pelo Ministério da Saúde, liderado pelo Norberto Cabral, onde se avaliou durante um ano inteiro todos os AVCs em 4 cidades, 4 regiões brasileiras. E o que se viu? Joinville, que está organizado, foi a primeira unidade de AVC do país, toda a cidade organizada, mortalidade por AVC, 17%. 2 cidades sem nenhum centro de AVC no nosso país, mortalidade quase metade dos nossos pacientes. Então, não dá para admitir, num país que tem uma política nacional que funciona bem, que a gente tenha uma mortalidade, uma discrepância enorme dessas, que depende da organização de cuidado de fase aguda, mas que também depende da prevenção primária, porque nessas cidades os pacientes já chegavam mais graves e cheios de comorbidades, que certamente impacta na mortalidade e incapacidade. Bom, vendo que já estava bastante desenvolvido, mas a gente ainda tinha uma grande área sem cobertura, e muitas vezes porque não tem especialista para apoiar o cuidado de fase aguda, numa parceria público-privada, nós montamos um programa de telestroke em 2019, que agora o Otávio participa no Hub de Ribeirão e eu aqui em Porto Alegre. 4 mil casos avaliados em 4 anos, 1.400 trombólises, então levando para locais onde não tem especialista 24/7 para tratar esses pacientes, certamente aumentando o acesso a um tratamento. Bom, trombectomia mecânica, que não era disponível, o Ministério da Saúde financiou, o Otávio vai falar mais sobre isso, financiou o estudo, nós acabamos o estudo mostrando que era efetivo, custo efetivo, foi aprovado, então, na Conitec, graças ao Rodrigo Cariri, que felizmente está aqui, não sei se ele vai falar sobre isso, um enorme trabalho para realmente chegar na ponta esse tratamento. Em novembro de 2023, o tratamento realmente chegou aos nossos hospitais, inicialmente em 12 hospitais, mas com o potencial de ampliar bastante, aí, com um enorme trabalho que a gente tem pela frente. Nós tivemos a oportunidade no mestrado de uma aluna minha avaliar a estrutura dos centros de AVC no país, aqui 216 centros, mostrando que nós temos os centros, eles fazem tratamento, mas os protocolos são parcialmente implementados. E em alguns centros públicos,
nem são implementados. E, infelizmente, a gente vê que eles estão distribuídos no sul e no sudeste do país. 77% dos centros de AVC estão no sul e no sudeste do país, tanto público quanto privados. Aqui os do Ministério da Saúde, isso aqui foi final de 2022, a gente teve a oportunidade de avaliar 87 dos 100 centros habilitados. Mesma coisa, pegamos o checklist do Ministério da Saúde e vimos que muitos dos hospitais não têm nenhuma implementação e alguns está parcialmente implementado porque não tem ninguém cobrando em cima que realmente isso aconteça, né? E aí, o que a gente fez? Uma tentativa de garantir que tudo que é baseado em evidência seja implementado e baseado em experiências internacionais, nós criamos, junto com a Organização Mundial de AVC, um programa de certificação dos serviços de AVC, que é gratuito para os hospitais, onde nós trabalhamos com as sociedades locais, em alguns lugares com os Ministérios da Saúde, e aqui no Brasil, em alguns lugares, com as secretarias de saúde. Aqui vocês podem ver os centros no Brasil que já foram certificados, e se clicar ali vocês conseguem ler todos eles, já são 26 centros certificados no Brasil, 1 ano e meio que a gente tem esse programa, vários aplicaram, e a gente consegue, então, com visitas presenciais, avaliar a estrutura, os indicadores de qualidade, sugerir melhorias e mudanças, e tem realmente os hospitais têm melhorado para poder ser certificado, e eles são voluntários, né? Eles aplicam voluntariamente para certificação. Mas no Rio Grande do Sul, numa tentativa de acabar com isso, de que realmente muitos centros não implementam aquilo que deve ser implementado, e algumas vezes não implementam nada, o Rio Grande do Sul lançou uma portaria colocando que trabalhar em parceria conosco, com a certificação, apoiando, então, o monitoramento da linha de cuidado. Então, além deles fazerem, a gente apoia e envia um relatório para o Estado, e o centro precisa mandar o seu certificado, vinculando isso com o monitoramento da linha de cuidado. A gente está começando agora um programa de certificação dos centros de reabilitação, isso é mundial, e eu fiquei feliz de ver, então, agora que foi lançado o programa, que eu sei também que o Rodrigo Cariri me comentou, que estavam trabalhando num programa para o Ministério da Saúde, que eu estou louca para saber mais detalhes. Outras iniciativas, junto com o doutor Tiago Duarte, o deputado Tiago Duarte, no Rio Grande do Sul, lançamos a Frente Parlamentar de Enfrentamento das Doenças Cérebro e Cardiovasculares, então um projeto de lei para garantir que todo paciente receba aquilo que é baseado em evidência para prevenção, tratamento e reabilitação de AVC e de infarto, trabalhando inicialmente com protocolos daquilo que já existe disponível no SUS e trabalhando com as secretarias de saúde, secretários municipais, estaduais e prefeitos, está aqui a nossa secretária estadual, para não só fazer um projeto de lei no papel, para já a partir do desenho a gente está implementando no estado toda a linha de cuidado mesmo. O Álvaro falou bastante sobre prevenção, é fundamental, a gente tem um estudo muito importante, então também para o ProAdSUS do Ministério da Saúde, junto com as nossas sociedades, ProAdSUS do Moinhos de Vento, onde a gente acabou o piloto agora avaliando polipílula com 2 antipertensivos e estatina, mais o riscômetro de AVC, para mudar estilo de vida, ajudar o paciente a mudar estilo de vida, para prevenir AVC e declínio cognitivo. Resultados maravilhosos desse piloto com 350 pacientes e agora a gente expandindo para 8.500 todo o Brasil. E por que isso é importante? A gente tem pesquisa clínica aplicada à assistência e como nós estávamos na atenção primária, apoiamos a reorganizar o cuidado cardiovascular, então com protocolos bem definidos de rastreio de hipertensão, diabetes, dislipidemia, como o Álvaro já falou, e fatores de risco de estilo de vida, tratamento adequado e monitoramento atingindo alvos, com capacitação. O piloto foi aqui em Porto Alegre, então capacitação de todas as unidades de saúde aqui e treinamento, inclusive, dos agentes comunitários de saúde. E para finalizar, esse é o último slide, nós estamos em agosto, então, organizando o 4º Encontro Nacional de Unidades de AVC e o primeiro encontro da linha de cuidado de AVC, que vai ser em Brasília, para juntar secretários de saúde, Ministério da Saúde, especialistas discutindo a linha de cuidado, gargalos na implementação dos serviços, para que a gente realmente possa, tanto na prevenção, atendimento agudo e reabilitação, acelerar implementação e qualificação dos serviços. Era isso. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Sheila. Acho que você trouxe mais aspectos que eu acho que vão ser fundamentais para a gente tocar ao longo do debate, né? É fundamental mesmo a expansão dos centros, que ainda estão muito concentrados no sul e sudeste, né?